E aí, animados com o trabalho que vocês têm realizado aqui em desenho assistido por computador? Agora que você já tem todo o seu desenho, já tem o desenho representado na folha, agora só nos falta fazer a representação do layout de impressão. Lembrando que aqui nós temos então o desenho dentro do modelo. E agora nós passamos a trabalhar no layout de impressão. Então, no canto inferior esquerdo do seu vídeo, você vai digitar sobre o layout. A primeira ação que nós vamos fazer é renomear esse layout. Então, utilizando o botão direito do seu mouse, você vai buscar a opção de renomear e vai digitar então planta baixa. Vai digitar planta baixa. Após esse processo, a ideia é você selecionar essa janela de visualização, essa janela que comunica lá com o seu modelo. Aqui a ideia é você deletar. Então você vai selecionar essa janela que não está configurada e nós vamos configurar essa janela. Mas para configurar primeiro nós vamos deletar então essa janela que foi trazida como primeira opção. Isso aqui, esse processo não tem nada a ver com o seu desenho aqui do modelo. Veja que o seu desenho do modelo está intacto, né? Então, você pode confirmar esse processo com tranquilidade. Então, só selecionar essa janela de pré-visualização, né, e deletá-la. Essa janela que tem uma comunicação com o modelo que se chama Viewports. Próximo passo é configurar a folha. Vejam que aqui a folha ela não está com um formato, né, da folha 4 na posição retrato. Então, o que você vai fazer? Para isso, nós vamos utilizar novamente um toque aqui nessa parte de baixo do vídeo, né, sobre o layout da planta baixa. Utilizando o botão direito, você vai acessar o gerenciador de configuração de página. E nós vamos, então, modificar essas configurações da planta baixa. Como primeira opção, né, de configuração, nós sempre trabalhamos, né, então, da esquerda para a direita, né, de cima para baixo. Então, vamos aqui configurar, primeiramente, a impressora. Nós não temos uma impressora física, mas o que nós podemos fazer aqui? Vamos, então, abrir essa janela e, entre as opções, nós vamos exportar esse arquivo que tem uma extensão de DWG para PDF. Então, você vai buscar essas opções. Essa opção de DWG para PDF, ela está entre as últimas opções. Então, selecione essa opção DWG para PDF. Próximo passo é selecionar o tamanho de papel. E aqui nós vamos utilizar um papel A4. E por que nós não vamos utilizar o papel no tamanho A3, A2, A1 ou A0? Porque lembrem que nosso desenho nós enquadramos numa folha A4. Então, nós vamos selecionar a folha A4. A folha A4 que tem aquele tamanho, né, padrão de 21 cm por 29,7 cm. Então, aqui nós vamos buscar a folha ISO Full Bleed A4. ISO Full Bleed A4, 210 por 297. E por que nós estamos usando ISO Full Bleed? Porque nós queremos ter a área de impressão disponível em toda a nossa folha. Então, por isso que nós estamos buscando essa opção ISO Full Bleed A4. Selecionado a opção ISO Full Bleed A4, a próxima opção é selecionar essa orientação do desenho. E essa orientação nós vamos posicionar então na posição retrato. Mais uma configuração, e essa configuração está entre as mais importantes aqui da configuração de página, que está relacionado agora com o estilo de plotagem. Nosso estilo de plotagem nós vamos considerar monocromático. E nessa opção monocromático nós temos o desenho impresso em preto e branco. Então as nossas linhas, né, vão ser impressas na cor preta. E para isso, né, nós temos que fazer aquela edição relacionada com os pesos de linha. Que a gente trabalha, né,
já desde o desenho técnico, né, desde a expressão gráfica, nós sabemos, né, que no desenho técnico, né, nós temos pesos diferentes para as linhas, né? Pesos diferentes para as linhas de contorno, pesos diferentes para as linhas de cotagem, pesos diferentes para as linhas dos detalhes, das esquadrias. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer essa configuração. Vamos associar a cor da camada com a espessura que nós queremos imprimir. Vamos primeiramente para a nossa cor básica que nós utilizamos para o contorno. Essa cor básica, que é a cor magenta, nós vamos imprimir com uma cor preta e nós temos que modificar aqui a espessura da linha. Vamos selecionar a espessura de 0,7. E o que isso significa? 0,7 milímetros. Lembrem que lá na expressão gráfica, vocês utilizavam diferentes espessuras de lapiseiras. Vocês tinham a lapiseira 0,7, a lapiseira 0,5 e a lapiseira, por exemplo, 0,3, ou então uma lapiseira de espessura menor. Para você conseguir, então, fazer, por exemplo, o desenho do contorno, você utilizava uma lapiseira de 0,7. Então, esse é o processo que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos associando a cor da camada de contorno com essa espessura de impressão de 0,7. Nós vamos fazer o mesmo processo, por exemplo, um processo semelhante, aqui na associação da cor número 2, né, que nós utilizamos para as esquadrias. Nós vamos selecionar uma cor aqui, preta ou uma cor na escala de cinza. E aqui nós podemos selecionar uma cor, por exemplo, essa cor aqui 41, 41, ou uma cor aqui dentro da escala de cinza, para representar aquelas esquadrias com uma cor que tem, então, preta ou dentro dessa escala de cinza. E nós vamos também, agora aqui, selecionar uma espessura para a impressão dessas representações das esquadrias. E essa representação, nós utilizamos uma espessura de linha mais fina. Quanto mais fina? Nós podemos aqui, então, selecionar, por exemplo, a opção aqui, então, de 0,09 milímetros. E isso, para nós, vai ser suficiente para representar essas esquadrias. Na cor número 3, nós utilizamos para representar as linhas de centro, as linhas, né, da projeção da cobertura e também para representar as achuras. Novamente aqui eu vou utilizar a cor preta ou uma cor aqui dentro da escala de cinza. E como espessura de linha, eu vou adicionar a cor, então, 0,09. Uma outra cor muito importante é a cor que nós utilizamos para representar as cotas e as folhas e também a legenda. Foi essa cor azul, que é a cor número 5. Essa cor nós podemos deixar uma cor preta e também com uma espessura de linha mais fina, 0,09. Após esse processo, então, de configuração relacionados ao estilo de plotagem monocromático, nós podemos confirmar essa ação, podemos também confirmar, então, essa configuração da página. E aqui, então, vejam vocês, nós já temos, então, a folha, o formato da folha A4. Nós aqui no desenho, né, nós sempre utilizamos, então, as folhas da série A4, da série A. Lembrando que a folha A3, por exemplo, é o dobro da folha A4, a folha A2 é o dobro da folha A3, a folha A1 é o dobro da folha A2, a folha A0 é o dobro da folha A1. Então, são esse padrão da série A que é utilizado, né, na impressão dos desenhos técnicos. Legal. Vamos agora, então, criar a janela que faz a comunicação com o modelo. E essa janela que faz essa comunicação com o modelo, ela é alcançada utilizando o comando View Ports. Então, é uma janela de visualização. Então, você vai confirmar, OK. E aqui agora nós temos a opção, né, de criar um retângulo exatamente do mesmo tamanho da folha 4. Uma janela, então nós vamos criar uma janela exatamente do mesmo tamanho da folha 4. Para isso, nós precisamos de alcançar uma precisão nesse ponto. Nós não podemos fazer um clique sem ter uma exatidão.
Para alcançar uma melhor exatidão, nós podemos utilizar o botão de rolagem e nos aproximarmos, né, então, desse canto superior esquerdo. Então, eu vou posicionar o meu cursor próximo do local onde eu quero especificar esse primeiro ponto. Eu vou utilizar o botão de rolagem para avançar até esse ponto, para eu alcançar, então, essa exatidão desse primeiro ponto. Quando eu alcanço uma boa visualização sobre esse primeiro ponto, eu faço, então, um primeiro clique. Após esse primeiro clique, você vai deixar o mouse livre. Vai deixar o mouse livre e vai utilizar o botão de rolagem, né, do mouse para você retroceder com zoom menos. Você vai utilizar o botão de rolagem, né, para retroceder. E, novamente, o que você vai fazer? Agora, você vai utilizar, né, com o cursor livre, você vai buscar essa região do canto inferior direito. Vai posicionar o cursor nessa região onde você quer alcançar e vai utilizar o botão de rolagem para você avançar com um zoom mais. Você vai utilizar esse botão de rolagem, então, para avançar com um zoom mais. Após você alcançar uma boa visualização sobre o ponto onde você quer criar esse retângulo que tem o formato da folha 4, você vai fazer um clique. Após encerrar isso, você vai, então, utilizar novamente o botão de rolagem, né, para retroceder e ter uma visualização sobre essa janela de visualização que você criou. Vejam que aqui eu não tenho um enquadramento exato. Então, o que eu vou fazer? Para alcançar esse enquadramento exato em relação à folha A4, em relação à minha janela de visualização, eu vou utilizar um duplo clique. Vou utilizar um duplo clique sobre essa área branca. A área branca que é a área da janela. Então, eu utilizo o duplo clique. E agora, então, ó, vejam que eu posso ajustar essa folha A4 em relação ao formato da janela. Então, vejam que aqui, utilizando o zoom, eu consigo fazer isso. Mas como fazer isso com precisão? Para fazer isso com precisão, você vai utilizar o comando de zoom. Então, você vai pressionar o zoom, vai pressionar o Enter e, utilizando o botão de rolagem, você vai avançar próximo dessa região onde você tem o canto superior esquerdo da folha desenhada. Então, você vai utilizar esse botão de rolagem para avançar sobre esse canto superior esquerdo até você alcançar um bom nível de visualização. Após você ter alcançado esse bom nível de visualização, você vai fazer o primeiro clique. Após esse primeiro clique, veja que você vai deixar o cursor livre, né? Você vai deixar esse cursor livre sem pressionar o botão e vai utilizar o botão de rolagem para, dessa vez, retroceder. Retroceder até quando? Até você, então, conseguir uma boa visualização sobre esse canto inferior direito. Utilizando, então, novamente o botão de rolagem, você vai avançar sobre essa região desse canto inferior direito. Então, você vai avançar, mas até quando? Até que ponto? Até o ponto que você consiga uma boa visualização sobre esse canto inferior direito, para você, então, fazer esse segundo clique. Vejam que aqui eu alcancei, né, o enquadramento perfeito. Esse enquadramento perfeito, após você ter alcançado, você vai fazer um duplo clique agora sobre essa região cinza. Então faz um duplo clique, né, 2 cliques rápidos nessa região, e aqui então eu tenho configurado a folha A4 em relação à janela de visualização, e eu posso já fazer a primeira visualização em relação à impressão. Para fazer a primeira visualização em relação à impressão, você pode utilizar o atalho do Ctrl mais o P. Ctrl mais P, e você então pode utilizar esse botão que está aqui nessa janela, né, na posição inferior esquerda, para você poder visualizar o seu trabalho. Então vejam que aqui eu já consigo ter uma noção geral de como que vai ficar o meu desenho impresso. Vejam que eu vou ter que fazer uma configuração em relação ao tracejado, né, em relação à projeção aqui
da linha, né, da projeção da cobertura, eu vou ter que aumentar a frequência, né? Então isso já é visível, né, que eu vou ter que aumentar essa frequência, né? Vejam também que aparentemente os meus textos estão pequenos, né? Então quando eu fizer essa impressão, olha, esses textos estão pequenos, né? Eles vão ficar pequenos. Então eu vou ter que aumentar um pouco o tamanho desses textos, né? Outra edição que eu vou ter que fazer também, né? Aumentar esses textos, né? Porque aqui, aparentemente, eu vou ter os textos, né? Eles estão pequenos, né? Vejam também que aquela linha tracejada que nós configuramos aqui para a janela do banheiro, ela não está aparecendo, né? Então isso aí também é algo que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que configurar. Aquela impressão também de divisão aqui para a área de banho, eu não consegui aquele efeito, então eu vou ter que modificar, né? Vou ter que modificar algo aqui para eu conseguir essa impressão, né? Em relação à diferença, né, da área, né, de banho em relação à área do sanitário aqui, que tem essa divisória pelo box. Então, utilizando esse comando de pré-visualização, eu já consigo ter uma noção sobre o que eu tenho que fazer de edição para terminar o meu layout de impressão. Voltando aqui, em relação ao layout de impressão, eu vou fazer uma simulação para vocês verem se eu faço, né, se eu não faço com perfeição isso, né, eu não faço com perfeição esse enquadramento. O que vai acontecer? Então, eu vou retomar aqui, só numa simulação, né, vocês não precisam fazer isso, mas eu vou fazer uma simulação sobre, né, eu não alcançar, né, uma perfeição em relação a esse enquadramento. Então, eu vou utilizar um duplo clique aqui sobre essa área. Então, eu vou fazer um enquadramento que não vai ficar tão perfeito, só para vocês terem uma noção de como que vai ficar essa pré-visualização. Então, digamos que aqui eu não enquadre, né, perfeitamente essa parte e não enquadre perfeitamente aqui, então, essa outra parte. O que nós vamos ter? Então, eu vou digitar aqui sobre a área branca e vou novamente pré-visualizar. Então, vejam que quando eu não tenho enquadramento perfeito, quando eu vou fazer essa impressão, essa linha aqui da borda externa, ela vai aparecer lá na minha impressão. Quando eu criar o PDF, essa linha da borda externa do desenho, ela vai aparecer na minha impressão. E isso já indica que eu não tenho aqui a escala. Quando eu for imprimir esse desenho ele vai estar com uma escala que não é perfeita, né? Está, é claro, um pouco longe da precisão correta, né? Está com uma precisão que não está totalmente acertada. É claro que vai ter um erro, né? Vai ter um erro, né? Porque nós vemos aqui que o enquadramento, né, em relação à folha e o layout de impressão não está bom. Então, vou retomar aqui mais uma vez, eu vou fazer aquele enquadramento ficar perfeito, né? Para isso, né, sempre você vai utilizar um duplo clique, né, sobre a área branca, né, quando você quer fazer alguma edição. E eu só, então, busco então, esse enquadramento perfeito, né, buscando então o canto superior esquerdo, né, utilizando então o comando de zoom, e o canto inferior direito, buscando sempre esse enquadramento perfeito. Depois disso, depois dessa configuração, você faça, né, esse duplo clique aqui na área cinza e não precisamos mais mexer nesse layout de impressão. Depois que você alcança esse enquadramento perfeito, você não precisa fazer nenhuma edição aqui no layout de impressão, porque as edições, por exemplo, em relação a essa frequência aqui de tracejado, né, da projeção da cobertura, por exemplo, nós vamos fazer essas edições no modelo, na área do modelo. Essas edições nós vamos fazer na área do modelo. Então, as edições da frequência do tracejado aqui da projeção de cobertura, o aumento, né, desses textos, isso tudo nós vamos fazer aqui no modelo. Então, isso tudo, né, essas finalizações, né, desses detalhes em relação à impressão, nós vamos ver no próximo vídeo. Então, até mais e obrigado.